Olá pessoal, muito boa tarde a todos, muita luz. Bom, dando sequência então ao nosso seminário, vamos falar agora sobre espiritualidade e relacionamento afetivo. Ok? Então, vamos lá. Se nós fizermos uma análise, hoje, se vocês conhecerem algum psicólogo, algum terapeuta, certo? Fizer a pergunta para ele, seguinte pergunta: quem são as pessoas que vão para um consultório de psicologia? Vocês vão ver que eles vão falar para vocês que 99% são pessoas por causa de frustração afetiva. Enche os consultórios. Certo? Você vai nesse pessoal esotérico, fazer amarração, Amarração é legal, Traga o seu marido de volta em 3 meses. 3 dias, Nem que seja amarrado, Então uma das partes mais doentias mesmo do ser humano é a parte afetiva e sexual. Principalmente no Ocidente. Freud descobriu muito cedo esse aspecto doentio do ser humano. Tá? Freud percebeu que tudo girava em torno da energia do sexo, desde quando a criança nasce. Então, Freud percebeu uma coisa: o que faz com que um bebê busque os seios da mãe para se alimentar? Que energia que se movimenta para isso? A criança não tem inteligência, não tem nada, ela é uma coisa que está ali. O que movimenta ela, o que leva ela a se alimentar nos seios da mãe? Então, eu aprendi, quando você vai estudar as leis fundamentais da natureza, nós temos assim, a natureza, ela se movimenta sempre em direção ao prazer. Todo ser vivo foge da dor e busca o prazer. Essa aqui é a lei. Então, todo ser vivo tem uma tendência de fugir desse estado e ir para aquele. Então, vocês podem fazer a mesma coisa. Você pega uma comidinha, como meus cachorros. Tá lá, você oferece pãozinho, vem tudo dando um rapinho, quer comer, você dá um lanchinho para ele, certo? Agora, levanta uma vara e tenta bater nele, você vai ver o que acontece. Ele some e se manda. Certo? Porque ele não quer sentir dor. Mas ele quer sentir o prazer. Então, os caras lá em cima, os projetistas desse corpo biológico aqui, fez uma sacanagem. No bom sentido, tá? Então, comer dá prazer. Então, quando uma criança, um bebezinho, ou qualquer gatinho, qualquer ser biológico, mamífero principalmente, que não tem nem a alma está colocada ali direito, nem o espírito está conectado ali direito, assim que nasce já vai procurar se alimentar, vai procurar mamar. Os mamíferos vão mamar, todos os animais vão procurar a mãezinha dele, gatinho, Já pensou se fosse horrível se alimentar? Coisa mais horrível do mundo alimentar-se? Estava todo mundo morto. Nem nascia. Então, os projetistas têm que associar um nível de prazer a um nível de algo que vai sustentar o ser. Ok? Comendo, então eu cresço, me sustento. É o alimento, é a energia que eu coloco dentro de mim. É o combustível para a minha existência. Então tem que estar associado ao prazer. Só que você tem que entender que emoção vem de um único lugar.
tanto dor quanto prazer vem da mesma fonte. A fonte é a mesma. É de dentro de nós, lá da nossa consciência. Então, aquele que sente dor, sente prazer da mesma forma. É interpretada lá no nível da consciência e tudo mais. Então, se eu fizer um gráfico aqui, prazer, tá? E aqui, tipos de prazer. Tipos. Então, vamos começar a conversar aqui. Vocês não poderão falar em sexo nem comida. Me fale algo que te dá prazer na vida. Hã? Viajar. Então vamos colocar aqui, viajar, né? Viajar. Dá um nível assim, daqui. X. Dançar. Gosto de dançar. Né? Dá um nível assim aqui. Gosto de fazer ginástica, atividade física, né? Gosto de cansar, suar, camisa. Não. Mais embaixo aqui. Hã? Contemplar? Tá, então é mais ou menos por aqui assim. Dormir, né? Eu adoro dormir. Né? Dormir vai lá em cima. Ah. Oi? Assistir TV, seriado, né? Tudo aqui assim, ó. Também, ninguém gosta dessa porra da... Fala pra molecada, vai na escola, quer estudar, moleque? Hã? Ô, massagem é gostoso, já vem aqui, ó. Tá esquentando. É. Comprar, né? Vamos comprar. É, chocolate. Chocolate. Eu só quero chocolate. Cagar é bom, tem também. Uma delícia, né? Ai. Né? Igual aquela conversa entre dois indivíduos, né? A menininha chega assim, todas as manhãs eu faço yoga para me aliviar. Outra, não, eu já faço cocô. Mas que falaram aí mesmo? Qual que é a outra coisa que falaram? Massagem eu já coloquei aqui. Gastar dinheiro, comprar no shopping. Dá, mas é um prazerzinho de bosta só. Passa logo. Né? Então agora eu vou liberar comer. Caralho, com aquela pizza, não? Cervejinha light. 4 queijos. O bicho vai lá. Maravilha. Todo mundo quer comer, né? Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Todos esses prazeres, quem libera, todos, hein? É uma energia chamada Kundalini. Todo prazer é manifestação da Kundalini. Só tem uma energia, não tem 10, 20, 30, uma só. A fonte é a mesma, que eu falei para você, a fonte é a mesma. Tudo bem? Só que tem o seguinte. Quando a gente agora vamos liberar, vamos falar do sexo. Tá? Quando nós vamos falar do sexo, os filha das putas lá em cima, quando programaram a coisa, né? O sexo ele sai fora da escala aqui, ó. Vai lá em cima, ó. Entendeu? O nível de energia, o nível de prazer associado ao sexo. Então vai lá no alto. Então o que acontece? É a coisa que o ser humano mais busca, mais quer, mais está atrás. Inconscientemente, ele está sempre perseguindo. Hã? Já aposentou a perereca? Aí é outra história.
Então, nós vamos conversar sobre tudo isso, né? É o Brahmacharya. Brahmacharya natural, né? Aposentei a serpente, a perereca, essas coisas todas. Aposentar. A pipa do vovô não sobe mais, aquela coisa, né? Entendeu? Então, a que conclusão nós chegamos? A conclusão que nós chegamos é o seguinte, tá? Ó, que o maior nível de energia experimentada pelo ser humano aqui na Terra, o maior nível de prazer, né, que ele pode experimentar aqui na Terra, e é acima de tudo que você possa imaginar, tudo que você já fez na vida, né? Dá só aquela cosquinha, mas quando é o sexo, explode uma bomba atômica de prazer. Então, o que o cara fez? Ele pegou isso aqui, exatamente o que ele colocou, a reprodução. E neste nível maior que nós vimos aqui, ele colocou comer. O resto tudo tá bom. E outra, a maior parte do tempo, você não está viajando, você não está dançando, você não está isso, vocês vão estar tudo aqui embaixo do gráfico. O que é quando está embaixo? Né? Exatamente, você está em angústia, deprê, triste, amargurado, cara de bosta, né? Cara do Buda, no templo dele, na época que comia bosta. Imagine dar um beijo no Buda de língua. Né? Você imaginou, né? O bafo do Buda nessa época. Não era o Buda ainda, ele era um bunda nessa época. Ele não tinha iluminado, atingido o budado, né? Ele era apenas um bunda. Fedia bosta por todos os lados, né? Então, é óbvio que esse nível aqui, ele se torna algo inconsciente. E aí que o Freud vai falar que essa energia aqui, ela é a causadora de... Porque ela pode, essa energia, ela constrói, mas ao mesmo tempo ela também destrói. Então essa energia, ela destrói a personalidade, tal. Você quer ver? Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Quem assistiu uma novela da Globo, né? Como é que chama a novela? Como é que é? Amor à Vida. Que tinha o nosso amigo lá, como é que é? O Félix. Lembra do Félix? Puta de um artista, não? Bom pra cara. Esse papel dele foi super, cara. Você lembra dele, Angélica? Bom, vamos ver se vocês entendem por que o Félix a vida inteira fazia aquilo, agia daquela forma. Era o carrasco da história, mas era, né, aquele carrasco amado, né? Como é que a gente chama? O vilão que consegue conquistar todo um público. É o vilão mais amado naquela época. É o anti-herói. Não, mas ele era amado, todo mundo gostava. Ele era o filho da puta, mas todo mundo gostava dele, porque ele era divertido, né? Chamava a secretária dele de cadela. Ah, sua cadela. O texto, não lembra? Né? Fica quieto aí, sua cadela. Vai para o seu lugar, sua cadela. Falava para a secretária dele, ele tinha pouco secretária. Bom, agora, toda essa novela, essa relação do Félix ser homossexual, né? E a relação dele com o pai. Então, esta novela relatou, você vê o maior de todos os complexos que vem desde a infância, que é o complexo de Édipo. Né? É o complexo de Édipo. Né? É aquilo que eu já falei para vocês. Por que um cara... Você vai ver que a vida inteira dele vai ser moldada por causa disso. Esse processo, esse complexo vai destruir ele. Ele vai ser um vilão, vai ser isso, aquilo. Né? Enquanto que o irmão dele tem outra pegada, né? Mas por quê? Então, no complexo de Édipo, acontece o seguinte. Quando você é criança...
A menina e o menino, o primeiro contato que ela tem, quando a sexualidade está na fase oral, esse que o Freud descobriu, que quando uma criança vai mamar, ela está fazendo sexo com a mãe. Ela está transando com a mãe. Isso aqui é libido sexual. Tá? Então, esse é o projeto. Eu coloquei na boca da criança, de todos os mamíferos, esse prazer aqui, ó. Então, toda criança, quando vai se alimentar, ela está tendo um orgasmo, ela está tendo um prazer indescritível. Tá ok? Por isso ela se alimenta. E por isso que ela chupa chupeta também. Chupa, porque ela tem aquele lá, todo o sexo dela está na boca. É chamada fase oral. Ok? Aí, você não pode fazer repressão aí. Você não pode pegar uma criança, por exemplo, e já bater nela, larga a chupeta. Onde você viu que coisa feia, que coisa horrível. Ela pô, você está me dando prazer, você está me reprimindo. Se você tira esse prazer meu, eu fico com o quê? Entendeu? Eu vou ficar com essas coisas aqui. Você tirou a minha fonte de prazer. Né? Precisa entender como é que funciona o ser humano. O complexo de Édipo é assim, à medida que a criança começa a atingir uma certa puberdade, ela começa a se apaixonar pela primeira pessoa do sexo oposto diante dela. Então, as meninas se apaixonam pelo pai. Ela cria o primeiro nível de paixão, de relacionamento sexual e afetivo com o pai. E o menino com a mãe. Então esse é complexo de Édipo, é o amor para o pai e pela mãe. O filho se apaixona pela mãe, tem desejo de sexo com a mãe, e a menina com o pai. Tá? Como este menino aqui era homossexual, ele se apaixonou por quem? Pelo pai. E desde criança ele queria o amor do pai, conquistar o amor do pai. Presta bem atenção. Na novela vocês vão entender que desde criança o pai rejeitou ele. Porque quando aquele outro irmãozinho dele morreu na piscina, lembra? Você lembra que ele morreu na piscina? O pai falava, seu filho da puta, queria que você tinha morrido, você que deveria ter morrido, não o outro, tal. A puta, né? E ele fica com aquela rejeição, com aquele sofrimento. E aí ele vai criando essa energia homossexual. E a vida inteira ele tenta conquistar o amor do pai. Mas como ele não consegue conquistar o amor do pai, vamos tentar aquela escada que eu falei para vocês. Né? Você tem um desejo. Você vai fazer de tudo para conquistar esse desejo. Você faz de tudo. E o tempo passa e você não. É a música do Roberto Carlos. Vai ficar nu, chamando a atenção, não consegue e tal, né? E o pai sempre dando porrada no filho, sempre rejeitando rejeitando ele. Né? E aí, esse de tudo que ele faz, é toda filha da putice que ele faz para ter poder, ter controle, né? Rouba, né? Certo? Até mata pessoas, tudo, para poder estar no poder, para poder mostrar para o pai que ele pode dirigir o hospital, que o hospital era do pai dele, né? Lembra? Que entregando para os filhos dirigir, ele dirigia a parte econômica e tal. E ele fazia de tudo, então, para, né, para conquistar, né, o carinho e o amor do pai. Você está entendendo? E nunca conseguiu. E aí ele sofre a vida inteira isso. Você sabe qual que é o último capítulo da novela? O último capítulo dessa novela é muito bonito, porque acontece o seguinte, né? O pai, na velhice, ele sofre um AVC. E o pai dele não fala e não se movimenta, fica na cadeira de roda. E o Félix vai cuidar dele. É o que vai cuidar da comida na boca, dá tudo para a boca, sabe? E o pai sempre não gostava dele, e ele vai cuidar. E no último capítulo da novela, a novela fecha assim, presta atenção. Os dois estão na praia, no sol, ele na cadeira de roda, o Félix do lado, e o pai vai esticando a mão assim, pela primeira vez na história, dá a mão para ele e fixa assim. E a novela termina assim, fim.
Ou seja, depois de tudo, é que ele conquistou o amor do pai. Tá? Então, para vocês entenderem, com certas repressões, certos complexos que vai se adquirindo ao longo da vida, pela repressão sexual, pelo você não realizar aquele desejo, você não conquistar o amor do próximo que você deseja, como isso cria uma couraça em nós que nos autodestrói, corrói o ser por dentro. Porque quando essa energia sexual não é liberada, ela não vai causar prazer, ela vai causar dor e sofrimento. Mesma proporção. O poder que ela tem de destruir é o mesmo que ela tem de construir. Então, a personalidade, o Freud prova por A mais B que todas as guerras e conflitos mundiais que existiram ao longo de toda a história, todas as invasões, é provocada por um frustrado sexual. Aí vem o Osho. Por trás de todo político tem um frustrado sexual. Por trás de todo aquele que busca poder, fama e sucesso, tem um frustrado sexual. Por trás de todo cara que dirige uma Ferrari, um carro último tipo, um bilionário, tem um frustrado sexual. Porque no fundo, ele veste todas essas roupas para conquistar uma fêmea que ele nunca conquistou. É como a mente nossa vai buscando saídas subversivas para a gente atingir aquele estado. Você vai ver que na novela, ele vai tentar 1000 maneiras para agradar o pai. 1000 formas de fazer sucesso, de, por exemplo, dar lucro no hospital, tal, e para isso ele vai corrompendo todo mundo, né? Ele é um filho da puta, você viu quando ele tratava a secretária dele, né? Chamava a secretária de cadela. Todo mundo adorava, né? Porque ele convencia, ele é um puta ator, né? Ele é um puta de um ator. Né? Você vê quando ele foi fazer o Zé Bonitinho na escolinha do professor Raimundo? É muito bom, cara. É muito bom. Né? Então, é muito importante que vocês entendam que a Kundalini, quando ela é conectada, é o maior nível de prazer. Então, todos anseiam isso, a vida inteira. Porque é movimentado por uma energia que está no programa. O espírito não controla isso. O espírito que encarna nesse corpo, ele não controla a criança que vai mamar, tal, é um instinto, é uma força programável. Ele está cumprindo um programa. Tá? Então, por que a maior parte vive aqui embaixo? Porque eles não conseguem conquistar isso aqui. Ó. Isso aqui... porque você acredita que para você chegar aqui, você precisa do outro. Você necessariamente precisa do outro. E você cria dentro de você o ideal. Você cria para você um parceiro ideal. Né? E a alma gêmea sua que você projeta dentro de você é aquela coisa linda, maravilhosa, perfeita, aquela coxa bonita, né? Aquela bunda, aquele seio. Né? Você tem conta na vida real, né? Mas aí, o Osho conta uma história muito interessante, que o Osho, quando ele era mais jovem, ele dava aula, né? De filosofia numa faculdade na Índia, né? Uma faculdade na Índia. E tinha um amigo dele, professor de matemática, né? Que um dia chegou assim para ele e falou assim, nossa, encontrei a mulher da minha vida. Encontrei a minha alma gêmea. Olha, ela tem tudo que eu sempre sonhei numa mulher. Coisa, nossa, você não tem noção. Eu sonho tudo que você tem no lugar, tudo carinhosa, amorosa. Hoje eu vou me encontrar com ela, nós vamos para um motel. Amanhã eu te conto, né? Hoje, opa, beleza. Claro, eu já vivo pra caramba, já ficou, né? Falei, isso que você está falando não existe, né? Bom, aí ele vai. No dia seguinte, lá na sala dos professores, aparece esse amigo dele com aquela cara de bosta. Sabe aquela cara de segunda-feira? Que fim de semana foi uma bosta. Hã? Nossa senhora, e hoje, mas cadê? O que aconteceu? Me conta como foi a sua noite. Sua alma gêmea, mulher mais perfeita da sua vida. Né? Ela não era tudo isso? Não, ela é. A mais linda mulher que eu já vi, mais perfeita, que, né? A pessoa mais ideal na minha vida. Mas por que você está com essa cara então? Porque eu descobri que eu não sou esse ideal dela. Você entendeu? Ela também idealizou um puta cara, fudido, lindo, maravilhoso, pintudo. Chega lá, o cara tem uma bostinha de nada, fodeu o negócio.
né? Já tá feita a merda, né? Já vem a frustração. A pergunta mais importante, quando você encontra alguém maravilhoso, será que eu sou o ideal dela? Eu com todos os defeitos que eu tenho, com toda, sabe, as loucuras, as perturbações que eu tenho, né? Será que eu sou o ideal dela? Né? É um jogo de Mega Sena isso aí, se acertar uma coisa que casais se relacionam bem, se curtem durante muito tempo. É um encontro de almas, mas é difícil. A maior parte das vezes as coisas não fluem, não dá certo. Tá? Por isso que as pessoas, né? Tem gente que já está no 10º casamento, né? Vise a nossa amiga lá, como é que chama ela? A Gretchen. Família Júnior já está batendo recorde também, né? Você está entendendo? E assim vai, né? Então, né, o que nós acabamos buscando fora de nós a nossa realização. A gente vai procurar alguém perfeito, maravilhoso, para me fazer feliz e para me satisfazer aquela energia, né? E o que acontece? Frustração em cima de frustração. Que as pessoas que são casadas sabem o que eu estou falando. Sexo enjoa pra caramba. Não é uma coisa que toda hora estou trepando, que gostoso. Não é. Você já enjoa, mesma mulher, mesma coisa. Quase aquele casal de caipira que foi numa feira de gado. Sabe essas feiras de gado que tem, né? Então o cara chegou assim, tinha um touro maravilhoso, assim, sabe? E estava escrito assim, esse mês, só nesse mês, esse touro cobriu 300 vacas. A velhinha, tá vendo, amor? Tá vendo, marido? 300 vacas, 300 vacas. E eu sei nada, né? Aí passa na outra, tem outro touro. Esse cobriu 500 vacas. Tá vendo, marido? Olha, ele cobriu 500 vacas. Tocando o marido nada, né, velhinha? Chegou lá no touro premiado, né? Esse touro cobriu 1000 vacas, né? Tá vendo, marido? Você tá vendo isso aí? Por que você não faz a mesma coisa? Eu até faria, mas só que se for com a mesma vaca, não dá. Entendeu? Se fossem as vacas diferentes. É com a mesma vaca, né? 1000 vezes. Haja estímulo, né? Isso. Já fantasia. Por isso que os relacionamentos morrem. Porque o sexo também morre. Aquele desejo, aquelas fantasias vão acabando. Já fez tudo, ponta cabeça, de lado, de costa, no meio do mato. Hã? Chega uma hora que acaba. E o cara começa a inventar putaria, né? Inventar, vamos fazer em 5, né? Troca de casais. Essa putaria que não leva a nada, né? Só uma doença, né? Total. Então, o que acontece? As pessoas estão em busca do prazer. E desse prazer máximo. Só que tem um porém, né? Puta de um trabalho, primeiro para achar a mulher ideal, né? Aquela gostosa que ele idealizou. Certo? Depois tem que dar presentinho, levar no shopping, né? Elogiar, comprar roupinha, dar perfume, puta ritual, né? Você chegar, conseguir, aí você leva ela para cama, né? Certo? Aí é assim, né? Ó. Demorou 30 segundos. Que nem coelho. Aí, claro, né? Porque todo mundo que faz sexo é assim. Atinge esse pico aqui, puta orgasmo, né? Aí imediatamente. E quando estabiliza, vai abaixo aqui, ó. Ele volta aqui embaixo, ó. Já fica aquela cara de bosta, olha pra mulher assim, né? Porque até chegar lá de novo, novamente tem que levar ela no shopping, dar presentinho, acariciar, né? Dá um puta de um trabalho, gasta pra caramba, né? Vocês estão percebendo? Que quando você cria uma dependência externa ou do outro para se realizar, ser feliz, né? Tem até uma piada, isso é piada que eu vou falar, tá? Piada machista, tá? Já vou falando para vocês. Né? O pessoal fala que mulher é que nem piscina, né? Dá um tremendo gasto, uma tremenda dor de cabeça, por pouco tempo que você passa dentro dela.
Você tem piscina? É duro, né? Enche o saco, né? E a gente usa pouco, né? Pouco a gente fica dentro dela lá. Essas piadas machistas. A mulher também pode falar a mesma coisa do homem, né? Pouco tempo de uso só daquele negócio. Aquela piroca lá, entendeu? Então, os nossos relacionamentos estão baseados na busca de uma felicidade, de uma realização e de um prazer. Que é muito curto no espaço de tempo. Por isso que o indivíduo continua depois disso frustrado. Frustrado, frustrado. Se fosse assim, as putas já estavam iluminadas. Alright? Não tem mais, ainda tem dois prazeres, né, a puta? Quando tem orgasmo e depois quando recebe. Oi? Pegou pesado, né? Isso é piada do Oritoledo, é o Oritoledo que fala isso. A puta tem dois prazeres, né? Uma quando goza e outra quando recebe pagamento. Ai, ai. A Lu, agora já está dando risada lá. Já recebeu, bem? Ai, ai. Então, o que tem tudo isso a ver com a espiritualidade? Não tem porra nenhuma a ver com a espiritualidade. A pessoa só dança, só sofre, só uma merda desgraçada, uma angústia, uma depressão. Né? Quem é que consegue conquistar a pessoa dos sonhos? Aquela moça bonita, aquela mulher bonita, e a menina vice-versa. Né? Porque é uma competição, né? Você pega uma menina bonita, tem 500 no pé, né? O que tem de gavião, né? Todo lado, gaviãozado em cima. Quem de vocês, na juventude, presta atenção, estava na escola, tal, se apaixonou por uma menininha bonita da escola. E não pegou nunca. Não pegou. E o pior, aí você vai numa festinha, outro pegou. Como é que você se sente? Levanta a mão quem já não foi corno desse tipo. Chama corno platônico esse. Porque tem, né? Ele tinha uma paixão platônica, certo? Pela pessoa. A pessoa não gostava dele, nunca nem teve caso com a pessoa. Era uma paixão platônica. Aí ele chega, né? Pega, ela tá com outro na festa, certo? Arruma outro namoradinho, vai lá beijando e abraçando, você só ali chupando o dedo, né? Isso é corno platônico. Que a paixão já era platônica, né? Aí ele fica corno platônico. Né? Vocês estão me entendendo? Eu vou explicar para vocês como é que a repressão acontece e a 99,9% das pessoas desse planeta são infelizes. São frustradas afetivamente, sexualmente. Todos vocês já assistiram aquele filme de sessão da tarde, né? Aquele de teenager, na escola, ginásio, colégio. Sempre tem aquelas teen leader, linda, bonita, né? Todo mundo se apaixona. Tem aquela menina feia que ninguém olha, né? Aquela 3 olhos, óculos, tem também os nerds também, que é invisível na escola, né? Ninguém olha, ninguém vê, né? Ninguém nota que existe. E ele também vai se apaixonar pela mais bonita. O homossexual também vai se apaixonar pelo mais bonito e pela mais bonita. Qual o grau de competição e a chance de achar que ela vai conquistar aquilo? O ideal. Dos seus sonhos, dos seus desejos, dos seus impulsos, das suas paixões. Complicado. Aí vem o ritual da competição. Então você pega aquele cara que pega aquela moto, vai no meio das meninas, pega aquele carrão do pai, e o pobre vai de bicicleta. Ou vai a pé. Né? Feio, pobre, vai conquistar o quê? Porque tem o feio e o rico, se dá bem, né? Porque as mulheres não prestam, né? As mulheres adoram um rico milionário feio. Vide aí o jogador de futebol que vocês estão vendo o tempo todo aí, cheio de gata, né? Bonita. Os caras feios que dói, né? Hã? Só pega as gatonas, né? As modelos. Oi? Elas gostam de um cartão de crédito, né? Então, brincadeira, tá? Isso é tudo brincadeira, Paty, né? Mas que não presta, não presta mesmo, né? Eu vou contar uma história verdadeira para vocês. Isso é verdadeiro. Isso é uma pesquisa que o Fantástico fez num programa de televisão, do Fantástico. Isso aí na década de 80, lá atrás. O Fantástico fez a seguinte pesquisa. Presta atenção. Quem conhece Henrique Schalman em São Paulo lá?
né? Aquelas baladas, é só daquela classe média alta, sabe? Aquela só gente bonita, tal, pá, né? É, Henrique Chalma em São Paulo, lá na Pinheiros, lá, certo? Tem aqueles barzinhos, todo chique e tal. Então, o cara pegou um cara que ele tinha aparentemente assim, uns 36 anos, um cara normal, não era bonito, não é essa coisa, né? Então o cara pegou uma motinha, uma motoca, botou uma roupinha mais ou menos, foi lá, deu umas voltas de moto tal, e parou. E tentava chegar lá no grupo de meninas. Ninguém, e tudo filmaram com câmera escondida, ninguém queria papo com o cara. Olha, oi, meu dono, tá legal, tá, para ver as meninas, virava as costas e ir embora. Pra você ver como as meninas não prestam, vou provar para vocês. Isso é uma prova científica. É uma pesquisa feita. No mesmo dia, a Globo pegou esse cara, deu um banho de loja nele e meteu ele numa BMW conversível, vermelha. E aquele cara começou a dar volta ali na gente. Mesmo cara. No que ele parou, desceu, já veio um monte de mulher. Oh, como é que vai? Quem é você? A gente não conhece, não sei para. Ele falou, não, eu estou aqui, vim pela primeira vez aqui em São Paulo, eu sou lá do Mato Grosso, sou um fazendeiro lá do Mato Grosso, tem uma fazenda assim. Começou, né? As meninas caíram, queriam morrer com o cara. Está provado o que eu falei, certo? Que elas não prestam. Elas não estavam buscando o ideal. Elas estavam buscando o ideal no cartão de... ou de um visual, estereótipo. Elas estavam procurando um estereótipo. Você está entendendo? Viver um modelo de poder, de riqueza, de fama, para contar para as amigas, olha, meu namorado, maravilhoso, bilionário. Né? Certo? Estou feito na vida. Né? Que nem aquela atriz americana lá, qual é que é o nome dela? Pô, acho que não sei se é Grace Kelly. Não, outra pessoa, uma outra artista americana lá, que ela casou umas 10 vezes. Né? Aí chegou um cara assim, para o repórter, escuta aqui, é verdade que você é uma boa dona de casa? Fala assim, ó, se eu sou uma boa dona de casa, não sei, mas todas as vezes que eu me separei, eu fiquei com a casa. Nesse ponto, eu sou uma boa dona de casa, tenho umas 10 casas. Boa dona de casa, né? Então, se ele se separar, vai ficar com a casa. Ai, meu Deus. Então, eu pergunto, nessa situação, como é que o Espírito vai se manifestar? Se nós todos somos pessoas frustradas, afetiva e sexualmente, não realizadas. E depois da morte isso continua, dá um trabalho isso aí depois da morte. Vocês vão ver o que acontece com a irmã do Divaldo quando ela se suicida por crime, por questão passional. Descobriu que o marido dela, sabe? Ficava com uma outra pessoa. E o mais interessante, que quando aconteceu isso, o Divaldo era jovem. Né? O Divaldo era moleque, criança. E depois de 30 anos, né? 30 que tudo isso aconteceu, a mãe se suicidou, um cara, ele estava trabalhando numa repartição do INSS lá, né? E aparece um senhor lá, né, querendo transferir toda a herança dele, né, para a mulher que ele está atualmente, que ele estava com uma mulher, né, atualmente. E era o cunhado do Divaldo. O ex-marido que traiu a mãe e suicidou. Né? A hora que ele descobre, né, ele pede mil perdão, tal, não sei o que fazer. E o Divaldo falou assim, não, vou levar você para o meu pai e para minha mãe lá. Né? Meu pai, a mãe dele já tinha morrido. Né? Você vai conhecer os pais, né? Que não queria nem ver, os pais não queriam nem perdoar. Você vê quanta catástrofe você causou num ato desse tipo, quanta dor e sofrimento você causou para muita gente, não é só para minha irmã. Certo? Quanta gente não sofreu por causa do suicídio da minha irmã. Né? Mas esse ódio tudo tem que acabar e nós vamos resolver isso. Vai lá jantar em casa. Que nós vamos sentar, nós vamos botar tudo em prato limpo para acabar esse ódio, acabar essa mágoa, essa raiva, sabe? E ele fez isso, ele vai e leva, né, o cara lá, né, faz o pai receber na massa, tem que receber. Tem que resolver isso, vai levar esse ódio até quando para depois da vida? Não era tão. Tem um. Exatamente. Bom, mas depois a gente pode até ouvir a história aí e tal, discutir isso.
Mas o que leva a sofrimentos transcendentes, mas transcendentes, até depois da morte, tem outra encarnação, isso que nós estamos fazendo aqui, né? Os relacionamentos afetivos, que é a causa de maior sofrimento, porque é a maior energia que se movimenta o ser humano. Então isso aí é a maior fonte dos dois lados, tanto de alegria quanto de frustração, de dor e de sofrimento. Você mata outra pessoa, você gera um puta karma por causa disso, né? Certo? Então, como que a gente vai despertar a espiritualidade verdadeira numa pessoa que está nesse estado? Que busca a sua realização no outro. Então o Osho fala, espiritualidade, o centro está em você. Toda realização, toda felicidade tem que ser encontrada aqui. Você não pode depender de absolutamente nada externo para desenvolver essa paz, para encontrar esse equilíbrio. Se você acreditar que a sua felicidade está fora de você, em outra pessoa, quando você encontrar uma alma, quando você encontrar alguém, você está fadado ao fracasso e ao sofrimento total nessa jornada. Isso é uma mudança de paradigma. É isso que um sábio faz quando ele encontra essa verdade dentro dele. Quando ele encontra essa verdade, ele já não vai mais procurar a felicidade no outro, sabe? Não é o sexo que vai me satisfazer. E à medida que a pessoa envelhece, ele perde o tesão, né? Ele vai perdendo essa energia, vai ficando, não vai ficando tão poderosa nele, certo? Você está entendendo? Porque, como o Freud dizia, o Freud descobriu uma coisa muito interessante, o movimento da energia Kundalini. Quando a criança nasce, a energia Kundalini está na boca, na fase oral. Todo prazer, todo tesão é gerado aqui. Aí depois a criança vai crescendo e ela vai para a fase anal. Essa fase aqui, a fase anal, é a fase, você sabe que é o do controle, né? Por exemplo, a criança caga na cama, mija na cama, não tem controle, certo? À medida que, quando essa energia vem aqui, aí o intestino, tudo começa a ter controle. A pessoa caga na hora que quer, não vai cagar na cama, tem o controle, xixi. E aí ela fica um tempo aqui. Depois desse tempo aqui, ela vem para a fase genital, né, que é toda a puberdade, toda aquela fase teenager e tal. Mas isso, teoricamente, tinha que ir no máximo até 40 anos, ou até máximo 30 anos. Resolveu, transou, reproduziu, né? Até biologicamente, depois dessa época, você já não tem mais coisa para se reproduzir, é perigoso até reproduzir a mulher, né? Até o homem, né? O esperma dele já vai meio manco, né? Esperma manco é ótimo. Depois tem uma discussão, né? Nasceu um cara mais feio, que dói tudo torto, e depois ele fala assim, pô, eu não acredito que o esperma que venceu a corrida deu esse negócio aqui. Imagina os outros. Aquela corrida até o ouro, né? Deu essa merda aqui, imagina se tivesse o outro, então. Teoricamente, ela tinha que continuar subindo. Não estagnar na fase genital. Mas a raça humana é uma raça que estagnou aí. O cara está com 90 anos, querendo tá veinho, né? Ser banguelo e tudo querendo, né? Ou seja, tudo deveria ser um estágio. A energia trabalharia ali no que ela tem que fazer, vai para a reprodução, reproduz, e depois ela sobe para ativar os chakras de cima, para causar abertura. Né? Esse é o segredo dos yogis, né? Os yogis têm que desativar os chakras inferiores para poder fazer essa energia não ser desperdiçada mais aqui. E todo esse poderio de energia ir ativando o chakra do coração, o chakra da garganta e abrir a terceira visão, que é a visão do espírito. Que é você vai dialogar, conversar, abrir a sua consciência para o plano espiritual. E esse último chakra é o chakra da consciência cósmica. Você vai começar a se lembrar de vidas passadas, tudo que você fez na entrevida no astral, de onde você veio, quem é você. Todas essas grandes respostas quando esse chakra for aberto. Esse é o Tantra, né? Não, o Tantra que ensina hoje não é o Tantra verdadeiro lá de trás. O Tantra é uma jornada evolutiva. Não, e o segredo não é esse também.
A ideia não é essa também. Entendeu? O Tantra é a seguinte, simplesmente quando o cara faz celibato, o que acontece? Toda vez que ele tem um orgasmo, essa energia vai embora. É uma carga desgraçada, ela vai embora. Você perdeu ela. Depois seu corpo tem que recuperar, carregar as baterias, isso demora. E quando o pessoal tem muito orgasmo, você vê que as pessoas são ninfomaníacas, fica tal. Nossa, é aquela ideia do Apolo, lembra do personagem do Chico? O Apolo. Apolo e a beleza. Aquela gordinha, como é que chamava a Gimenez lá, a Cláudia Gimenez, né? Que era ninfomaníaca, lembra? E o Apolo tem aquele personagem que a mulher dele era ninfomaníaca, o cara tá com olheira fraca, ele andava assim magrelo. Aí tinha aquele bordão, ainda morro disso. Ainda morro disso. Porque nada satisfazia a mulher dele, né? E eu não aguentava mais, né? Por quê? Porque ele vai perdendo energia vital, perde energia vital, perde energia vital. Isso começa a causar doença até, começa a causar problema. Orgânico, psíquico, psicológico, um monte de coisa. Então, o que acontece quando o cara simplesmente ele é brahmacharya? Não precisa praticar nada, não precisa fazer tantra, nada. É só ele parar. Quando ele para, essa energia começa a acumular. Ela começa a acumular. Ela começa a acumular e eu não dou capacidade para ela sair por aqui. Eu não faço nada. Então, naturalmente ela começa a subir. É claro que se você conhecer mais técnicas, se você conhecer um trabalho, por exemplo, o que é o Tantra? Por que os praticantes de Tantra não podem ejacular? Para não perder essa energia. E quando está se segura, quando se tem o controle, essa força força um outro caminho. A energia Kundalini subir, não sair pelo chakra aqui sexual, mas subir pela coluna. E nesse processo ele vai despertando. Ele vai despertando. Vai abrindo chakras, essa é a ideia. Então, é uma prática espiritual, com o único objetivo de atingir a iluminação. Agora eu pergunto, olha que louco, olha onde a gente vai parar com essa história. Por que eu preciso do outro para fazer isso? Será que Deus seria tão safado a ponto de colocar a minha transcendência, a minha iluminação e a minha realização no outro? A pergunta é, por que eu não posso fazer essa prática sozinho? Por que eu preciso do outro? Por que eu preciso de uma pessoa ideal? Por que eu preciso daquela perfeição de modelo? Né? Posso praticar o Tantra sozinho? Deve. Não só posso, ou deve. Porque aí você não cria dependência nenhuma do outro para a sua prática. O nosso cérebro, ele não reconhece quando uma coisa é real e quando é uma fantasia. Para ele é a mesma coisa. Então, se você criar uma fantasia, souber trabalhar com você mesmo, manter todo o controle do orgasmo, você pode praticar o Tantra sozinho. Não há necessidade de um parceiro ideal para você praticar o Tantra. E eu vou explicar para vocês como isso é verdade. O Osho ensina o seguinte, o que é o outro no caminho do Tantra? Então ele diz o seguinte, vocês podem, todos vocês, verem se é verdade isso que eu vou falar ou não. Então, quando você começa um ato sexual com uma parceira, tem todo aquele visual, certo? Então, aí você até diminui a luz às vezes, vai dando beijinho aqui, beijinho ali e tal. E de repente, você fecha os olhos e começa a entrar para dentro de você. Você vai perceber que o prazer está em você, o prazer não está no outro. O outro começa a despertar o prazer que está em você. Começa a estimular. Entende? Ele começa a estimular. E chega um momento que não importa absolutamente mais quem está ali com você. Porque você está de olhos fechados, você está em você, aquilo vai subindo e tal, até que atinge aquele lugar. E o orgasmo é o estado em você, aquela viagem que eu estou com você. Não importa, você é até de plástico que está ali. Vocês estão entendendo que aí acontece em você? Então, o papel, isso não sou eu que estou inventando, isso é discurso dos mestres tântricos, tá? Então você aprende que o outro só serve para te levar até um ponto da jornada. Só até ali, depois você está sozinho, a coisa acontece só dentro de você. Eu pergunto, e se eu aprender
chegar até esse ponto sozinho, sem precisar do outro. Daqui eu vou estar sozinho mesmo. Qual a necessidade de ter o outro para eu chegar até esse ponto? Então os mestres acabam descobrindo isso. E por isso que eles ficam solitários. Pelo não tanto. Porque eles entendem que o sexo não está no outro. Que o prazer não está no outro. Tudo acontece em mim. O outro só estimula. Vocês entenderam? Quantas perguntas eu não tenho? Tem um cara que chega assim, Laércio, eu sou homossexual, eu posso praticar o Tantra? Mas Laércio, eu não tenho namorado. Ninguém me quer, eu sou um cara feio, tal. Como é que eu faço? Eu tenho que dar essa solução pro cara. Porque todos são iguais perante Deus. Se é feio, se fudeu, vai pro inferno. Vou falar isso pro cara, né? Né? Não vai se iluminar nunca porque você é feio. Né? Igual aquela do disco voador. Lembra que eu tenho disco voador? Lembra aquela história daquele sarginho do disco voador? Passa o disco voador assim, né? Baixinho, um cara grita aqui, leva eu, abduz eu. O ET fala, não, você é feio. Essa foi boa, né? Não, você é feio. Então, por isso que eu coloquei de graça, tá? As minhas palestras, seminários de Tantra, em cima do meu livro de Tantra, porque é um conselho do plano espiritual. Porque essa aqui é a parte mais doentia, mais sofrida do ser humano. Sabe? E o pessoal tem que trabalhar essa parte, senão não tem como crescer, ele fica preso. E leva isso para outra vida, né? Como o cara se suicidou, ficou 400 anos atrás de volta com encosto. Não dá para conceber um negócio desse, cara. Né? Não, com ódio. Ódio, era um ódio em cima do outro, porque o outro fez isso para mim, papapá. Você está entendendo? O ser humano ele é muito vingativo. Tem todo um lance. Tá? Entendeu? Tem pergunta, Ju? Professor, por que tem pessoas bonitas e feias, coisas ruins e coisas boas? No lado espiritual, existem os dois lados opostos? O Senhor disse que no lado espiritual não tem essa diferença do belo e feio. Por que existe aqui na Terra? Seria para um propósito para a evolução? Então, veja bem. Quando eu falo plano espiritual, você não pode falar, lá depois do terceiro, quando a lei do karma não funciona mais. Você tem que entender que esse corpo, ele é um corpo que nós chamamos de corpo kármico. É um veículo kármico. Como ele é um veículo kármico, ele é projetado antes de você descer. Tá? Ele é desenhado pelos engenheiros. Sabia que os engenheiros desenham ele antes? Se os caras quiserem fazer você nascer bonito, você vai ser o mais bonito dos mortais. Tem a matriz, o cara desenha. Escolhe o casal certo e matriz. E às vezes nem o casal importa. Os caras mexem no gene de você, lá você nasce um cara, a sua mulher é feia, seu pai é feio pra caralho, você nasce bonito. Sabe? Não tem explicação, tem casos assim. Né? E ser feio, ser bonito neste mundo é kármico. E após a morte, o umbral é assim também. Tá? As pessoas levam muito essa carga, né? O estereótipo do corpo físico fica agregado no astral. Se ele é feio, ele vai continuar feio lá. Até ele se... Né? Ele tem que aprender que ele não pode viver pela forma. Certo? Você está entendendo? Porque a forma física sua só vai funcionar quando você precisa buscar o outro. Qualquer outra coisa você não precisa ser bonito. Por que você precisa ser bonito? Né? O que importa é ter saúde, né? Não é verdade? É feio, mas tem saúde. Exatamente, Tem um amigo meu que era médium famoso aqui em Limeira, um cara muito bom, né? Que trabalhou comigo um tempo, ele já falecido. Ele foi dar uma palestra em Ribeirão Preto, né? Chega uma senhora toda rica, toda, né? Trans, bonitona, né? Chegou assim para ele, você vê minha vida passada? O que eu fui na vida passada? O que eu fui na vida passada? Ele, né?
Você quer mesmo que eu fale? Eu falo, não, eu quero que você fale quem que eu fui, né? Todo mundo acha que foi princesa, rainha do Egito, né? Aquelas coisas todas, né? Ninguém, né? Aí ele olhou para você foi uma anã de circo na vida passada. Imagina a frustração da mulher. Cara de bosta, foi uma anã de circo. Fudeu, né? Melou no meio do campo, né? Você me entende o que eu estou falando, cara? As pessoas todas acham que você vai, nossa, elogiar. Nossa, você foi uma rainha, uma princesa, não sei, né? Eu sempre falo assim, quando as pessoas vão para regressão de memória, todo mundo, já conheci umas 10 Cleópatras nessa história, você está sabendo, né? Todo mundo quer ser Cleópatra. Todo mundo quer ser rainha do Egito e não piranha do Egito. Fui puta na França lá, entendeu? Sabe? Morava num prostíbulo, né? Sabe essas coisas todas? Né? Limpava banheiro, não sei do que lá. Então, ser feio ou ser bonito é uma questão kármica, tá? Os caras desenham a sua matriz antes de você descer. É a roda de Sansara. Você pode ter nascido muito bonito ou muito bonita numa vida. E depois você experimenta o outro lado. Tem uma série de situações. Tá. Mas esse é bem kármico mesmo, né? Uma vez eu estava dando uma... A pergunta que você fez, eu vou responder nessa história. Era mais ou menos 78, 79, eu era aluno da Unicamp, né? Dava aula em cursinho, no ângulo, em Campinas. E eu estava passando à tarde, na praça em Campinas, né? Lá no Largo do Rosário. Quem conhece Campinas sabe onde é o Largo do Rosário. Junto ao povão ali. E tinha essas rodinhas, sabe? Né? Tinha um indivíduo fazendo alguma performance lá, entendendo? Escutava, e eu escutei um forrozinho, né? Eu falei, legal, um forrozinho igual de música, né? A hora que eu entro na roda e olho assim, eu comecei a olhar para aquele indivíduo, eu falei, meu Deus do céu, o que esse cara fez para merecer tudo isso? Bom, vou explicar como é que era o cara. Ele tinha 2 bracinhos assim, encoídos, assim. Para tocar o pandeiro, ele precisava pegar coçar e fazer assim. Certo? Essa parte do rosto dele aqui era afundada para dentro assim. Aqui ele tinha uma corcunda que chegava assim, que ele ficava arcado assim. Certo? As 2 pernas dele também eram totalmente atrofiadas. Ele ficava assim, com as perninhas tortas assim, sentado em cima de um carrinho de rolimã. Sabe o que é? Pobre o filho da puta. O coitado, pobre. Porque se fosse rico não estava nem ali na praça. Tocando pandeirinho para ganhar uns trocados. Só faltava estar com a camisa do Corinthians. Né? Aí, fechava... né? Isso é argentino. Aí pronto. Aí é tragédia total. Cara, ele não tinha uns olhos. Ele era cego, tá? Não tinha, que ele estava afundado aqui. E ele era arrogante. Eu senti a energia e a arrogância dele. Ele falava assim, quer ver? Eu vou fazer coisa que vocês fazem. Tá, ele pegava uma agulha de costura e com o pé. Ele passava, com esse pé ele pegava a linha e passava na agulha com o pé assim, para demonstrar. Todo mundo batia pau. Depois ele pegava a mãozinha e tocava o pandeirinho para as pessoas darem dinheirinho para ele, né? Eu falei, puta merda, cara. Quem foi esse cara para merecer tudo isso? E esse cara não morre cedo. Ele vive até 50, 60, 70 anos aqui na Terra se arrastando. Eu falei, o que esse cara fez para merecer tudo isso? Eu falei, vou entrar nesse cara. Vou achar, vou descobrir. Aí eu comecei a fuçar, entrar. Puta, a imagem dele veio clara assim. Meu, esse cara tinha sido, vai ver a história toda dele, o que ele fez lá atrás. Ele foi um cangaceiro no Nordeste, de uma tropa de cangaceiro. Ele era torturador. Eu vi ele, um cara pendurado assim, amarrado na cerca. Ele chega com a peixeira e fura os olhos do cara assim, faz assim, ó. Ele fura os olhos do cara. Outra cena, ele capa o cara, corta o pinto do cara, corta o saco do cara, deixa sangrando ali para morrer. Certo? De atirar, matar, é de menos. Ou seja,
E tem uma cena que eu vi, ele pegou, estava água fervendo, ele jogou água fervendo no cara amarrado. Cara bom pra cacete, muito bom. Aí os caras, você vai pagar o seu karma à vista lá embaixo agora. Tiraram tudo do cara, né? Porque se ele nascesse daquele jeito, mas filho da Xuxa, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aí morar numa puta mansão, 500 médicos, 10 enfermeiros para dar comidinha na boca pro cara, sabe? Mas não, você vai se foder pobre. Você está me entendendo? Então isso é ser bonito ou isso é ser feio, tá? Tá ok? Senti. Senti arrogância nele. Continua naquele... Esse é o pior, porque ele não né? Aí a pergunta, por que o cara tá daquele jeito ali? Ninguém desenha uma matriz daquela à toa. Para o cara, para aquela alma ali viver, para aquele espírito viver. Então, é complicado, cara. É complicado, né? Aí você olha na África lá, você manda aquelas criancinhas magrela no colo da mulher, mais pobre, a velha, a mãe magrela, né? Igual a história do Divaldo, da irmã dele, né? Que a morador de rua, a criança fazia sopa de papelão, né? Para dar para a criança, sopa de papelão. Não, estava morrendo, estava pele e osso, ela ia morrer. Aí ela sonhou de noite que ela tinha que ir no centro espírita de volta, que lá as pessoas iam cuidar deles. Você está entendendo? Aí essa moradora de rua chega com a criança quase morta, né? No centro espírita do Divaldo. Aí imediatamente, né? Tem um corpo médico lá, o irmão, tem um filho dele que é médico, né? Foi lá, já cuidou, já deu soro, já começou a tratar a criança e começou. Aí perguntou para ela, que nome que é a criança? Ela falou, Nair. Puta que pariu, Nair é o nome da irmã dele que morreu. Ele já ficou desconfiado. Mas por que você botou esse nome de Nair nessa criança? Ela tinha lábio nepurino, essa criança, e toda arrebentada, feia que dói. Essa é a criança mais feia que ele já viu. O Divaldo conta na história. Não, é que eu sonhei de noite, eu tive um sonho de noite com uma mulher, né, que quando eu estava grávida, né, ela pediu para colocar o nome de Nair nessa criança. E essa mulher que apareceu para ela era a mãe do Divaldo, que tinha morrido. E por que você procurou o nosso centro? Porque essa mesma mulher, o sonho de noite, ela mandou eu vir aqui, nesse centro espírita, aqui, que vocês iam cuidar de mim e da minha filha. Você vê, do outro lado, mexendo os pauzinhos? Entendeu? Era a mãe dela. Né? Com 5 anos de idade, né, o Divaldo está andando, você passa no pátio, escuta uma voz chamar o Divaldo. Didi, Didi, oi Didi. E era menina, ele vira, sou eu Didi, Anair, você não se lembra de mim? Eu sou sua irmã. A menina lembra de tudo. Né? Ela lembra que ela se suicidou, ela lembra que era irmã do Divaldo, e o Divaldo falou que só tinha uma pessoa no mundo que chamava ele de Didi, e era essa irmã dele. Ah. E aí ele fica conversando com a menina. Mas você lembra mesmo? Eu lembro, Didi. Você não lembra de mim, Didi? Eu sou a Anair, sua irmã. Comigo com 5 anos, conversando com ele. E ele fala assim, Didi, eu vou morrer, né? Eu vou morrer logo, né? O Divaldo fala assim, você vai morrer. Mas vai ser hoje? Ele fala, não vai ser hoje. Mas você vai morrer logo. Porque o seu tempo já está dando aqui na Terra. E ela tinha tantos problemas de pulmão, tal, por causa do suicídio, que demorou praticamente mais uns 3, 4 meses ela morreu, né? Desse dia. Aí ela voltou para o astral. Aí passa um tempo, né? Ela já volta recuperada, aparece para o Divaldo, fala, Divaldo, estão programando a minha encarnação de novo, né? Mas só que dessa vez eu vou encarnar bonita, viu? Ele fala, pô, você vê, dessa vez eu vou encarnar bonita. Isso significa o quê? Por que ela encarnou feia com o lábio daquele jeito? Porque foi programa? Alguém lá no astral mexeu o pauzinho que construiu uma matriz genética para ela nascer daquele jeito. E por que ela vai nascer bonita agora? Ela sabe que vai nascer bonita, esse resgate ela já fez. Então, claro que ser feio, ser bonito é um processo kármico. Então, pode ter certeza que se você olhar lá, é político americano, é político inglês, está tudo lá. Tudo bandido, ladrão, está encarnado lá. Pode ter certeza. Se você olhar lá atrás, ninguém tem o que não merece.
Ninguém encarna onde não merece. A justiça cósmica é perfeita, ela é maravilhosa. Sim. Não. Não. Eu falei para você que só tem uma energia. Só tem uma. Chama Kundalini. Ela proporciona tudo isso aqui, ó. E proporciona depressão também. Então, existem vários métodos de você atingir a iluminação. Vários métodos, vários caminhos. Certo? Um desses caminhos se chama Tantra Yoga. Certo? Mas isso não significa que os outros caminhos também não levavam as pessoas a transcender. O Buda não foi pelo Tantra. Certo? Tá? E iluminou-se. Então, quando o cara se ilumina, o que acontece? Eles desativam esse centro. Ele não tem mais prazer aqui. Acaba o prazer. Ele nem liga mais para essas coisas daqui. Ele está vivendo outros centros, outro nível de prazer. Sabe? Entendeu? Que não está nem mais na alimentação, não está nem mais em sexo. Né? É por isso que eu falo, não adianta a pessoa ser bonita. Ela é bonita, mas não é chegada em sexo. Então, não tem sexo nessa jogada. O amor se desenvolve de coração para coração. É outro nível de relacionamento que você tem com esses seres espaciais, com esses seres belos. Tá? Sim, eu acho que por isso que o Espiritismo ele sempre coloca a seguinte questão: não há salvação sem caridade, fora da caridade. Né? Porque a caridade é uma forma de você se doar ao próximo, mas você não pode fazer isso em função de desejar uma. Então é um comércio, senão vira um comércio. Né? Se eu não fizer isso, então eu vou fazer isso para conquistar aquilo. Não, tem que ser natural de você. Sem desejar nada, deixar fluir, acontecer. Ser uma coisa de amor, como a gente fala, incondicional. O ser humano, ele está no nível condicional. Por exemplo, eu amo você se você me amar. Agora, se você não me amar, eu vou te odiar. Se você começar a me desprezar, eu vou te odiar. Ele não consegue ter um amor incondicional. Eu amo você, não importa se você é meu inimigo, amigo, tal, sabe? Simplesmente eu amo vocês. Né? Sacou? Por isso que Jesus falava amar o seu inimigo. Dai a outra face. Não é uma coisa tão simples, tão fácil. É importante você romper essas barreiras, romper essa coisa. Né? Entendi. Sim. Levou o bandido para casa. É difícil. Então, nós temos que compreender uma única coisa: relacionamentos afetivos é o seguinte. Primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça: não existe o parceiro ideal. Existem parceiros. Esquece o conceito de ideal. Então, se você está caminhando nessa vida, você construiu algo, uma jornada evolutiva espiritual, você vai encontrar pessoas que estão caminhando na mesma direção. Aí você pode se relacionar com essas pessoas. Você está me entendendo? Que caminham junto, mas até o momento que... Isso é quando essa pessoa não quer mais caminhar na mesma direção que você. Não deve existir nenhuma amarra que aprenda a você, nem você a ela. Que o mais importante é a jornada evolutiva. Caminharmos juntos. Quando um começa a atrapalhar a jornada do outro, aí já complica. O que eu já vi muito no meu trabalho isso? No meu trabalho eu já vi muito isso. Pessoas casadas vinham. Por exemplo, você veio na minha palestra. Seu marido não veio. Está lá. Não gosto desse assunto, não me interessa, mas eu me interesso. Né? Então, mas vamos supor, isso já aconteceu muito no meu trabalho, prestem atenção. Aí o que acontece? Essa pessoa, vamos supor, usar o exemplo de você. Você encontra alguém aqui, legal, bonitinho, você fica de olho e tal, gostei. E aquele cara tem tudo que seu marido não tem. No sentido de caminhar junto, gostar das mesmas coisas, fazer as práticas espirituais. Você não tem noção quantos casais já não se desfizeram no meu trabalho, se separaram para ficar com pessoas que se encontravam aqui. Entendeu?
porque encontrava uma sintonia que não tem mais com o marido, não tem mais com o antigo. Porque ela mudou. As pessoas mudam ao longo da jornada. E eu falo que relacionamento só tem sentido quando um caminha ao lado do outro, um auxilia o outro na jornada evolutiva. Quando isso não acontece mais, qual o motivo de você estar junto? Não existe nenhuma prisão mais. Nós estamos num momento de abertura de consciência, nós estamos num momento de não necessitar nem mais do outro para caminhar às vezes. Mas enquanto a gente está ainda a necessitar a parceria tem que ser harmônica. Nós temos que amparar o outro, elevar o outro. Mas um não pode atrapalhar o outro na jornada evolutiva. Quando isso acontece, eu acho que está na hora de fazer mudanças. Fica complicado. As coisas vão... Surgem outras paixões na vida. É o que eu falo, naturalmente surgir. Você acaba gostando de uma outra pessoa. Sabe? E eu já tive muitos relacionamentos. As portas sempre estiveram abertas. Eu nunca me casei. Por quê? Porque eu deixava as portas abertas. A pessoa vai estar comigo porque ela tem prazer, tem amor, tem carinho e é o momento dela também estar junto. E pode chegar um momento que acaba isso. Acaba tanto para mim quanto pode acabar para a pessoa. E se você está centrado em você, não há puta sofrimento, não há puta desgraça. Eu vou me jogar no poço, sabe? Você fala, não, legal, procura sua jornada, procura ser feliz, né? Você até dá força para ela ir, né? Entendeu? Porque não tem sentido alguém ficar ao teu lado que não tem mais prazer, não completa mais nada. Então não tem sentido. Né? E se você descobrir, a gente descobre muito isso aí, tem uma coisa, vamos supor que numa vida anterior, eu fiquei a vida inteira casado com uma pessoa, certo? Teve um relacionamento maravilhoso. Aí a gente morre, vai para o astral, eu encarno, a outra não fica, eu encarno em outro estado, não encarna junto. Aí eu tenho outro parceiro, uma outra mulher, tal, certo? Aí morre e vai para o astral. Depois de um tempo a gente se encontra lá, você foi minha grande parceira. Não, fui, você lembra? Nossa, tal. Mas agora, eu tive essa aqui agora, fiquei com ela também. Como é que vai ter briga lá no astral agora? Não, você é meu, só meu, jurou eternamente ficar comigo. Sabe? Não, não pode, tem isso. Então, nós temos muitos encontros, muitos mestres, muitos relacionamentos, muitos parceiros. Né? Faz em laboratório, né? De proveta. Você conhece aquela japonesa, né? Você conhece a japonesa? A japonesa teve um filho, né? Foi no médico e falou, e esse filho seu? Como é que... Não, esse bebê é de proveta. Como de proveta? Né? O marido meu veio e provetou de mim. Aproveita. No futuro, bicho. Nós fabrica em laboratório. A gente vai se libertar dessa coisa. Porque você tem que entender que a dependência do sexo e da reprodução é uma experiência kármica. Na era da luz, a primeira coisa que nós vamos se libertar é disso. Da reprodução sexuada. Né? Você sabia que nós já temos nos Estados Unidos uma pesquisa com útero artificial? Você sabe, né? Você é médica, você sabe. A Carla deve saber mais do que ela é da área dela, né? Mas hoje, a gente já está conseguindo construir um útero artificial, não precisa mãe da mulher, mais pega o óvulo e joga lá no útero artificial e deixa crescer. Funciona. O espírito? Na hora certa a gente conecta. Não tem muita diferença, não. A gente está fabricando só roupa, né? Só um jeito diferente de fazer a roupa. Né? Com fuki-fuki ou sem fuki-fuki? Não. As pessoas não sabem nada sobre isso aqui na Terra. Um espírito não encarna 100%. Ele vai encarnando aos poucos, a consciência dele vai se manifestando ao pouco. Por isso chama manifestação. Por exemplo, que a criança mais dorme do que qualquer outra coisa, porque o espírito não fica ali, vai ficar ali fazendo o quê?
né? Mijando e cagando, né? Perdendo esse puta tempo do cacete. Né? O espírito, ele conecta o cordão de prata dele, mas ele fica fora. Fica lá no astral, vivendo a vida dele, de vez em quando ele atrai, vem para cá, né? Dorme, acorda, volta para lá, volta, acorda, sabe? À medida que a criança vai amadurecendo, crescendo, aos 7 anos, uma parte da consciência se manifesta. Só está completo depois dos 28 anos. Quando tem 28 anos que todo o espírito se conecta 100% no corpo físico. É a fase realmente adulta de maduração. Por isso que o jovem é burro. O jovem é burro porque o espírito não está 100% ali, conectado, né? Porque, então, a encarnação é diferente do jeito que vocês pensam. Né? Uma parte da consciência fica não totalmente ali, né? São de 7 em 7. Cada 7 anos uma parte está completa. Porque existe formação biológica. O cérebro não está pronto. Ele não consegue receber todas as conexões do espírito e tal. Né? Muda. O cara se sente completo. Ele está... Então, já tá vendo? Desceu tudo. Você pode notar que cada ciclo de 7 anos há mudanças na sua vida. Há mudanças interessantes na sua vida. Se você prestar atenção lá atrás, por volta, às vezes não é naquele, mas né, naquele período você sente mudanças muito grandes. Porque o padrão de consciência vai mudando muito, de 7 em 7 anos. Né? Ninguém se ilumina antes dos 30, cara. Porque não tem nem como. O Buda se iluminou com quanto? 35 anos. E 35 anos é o quê, hein? 7 vezes 5 é o quinto sétimo. Então, também está chegando lá, né? Ou se ilumina ou vai para a bosta de vez, né? Ai. Tem pergunta aí, Ju? Não? Então, eu quero que vocês entendam e procurem entender que todo o processo evolutivo é um processo de ascensão. E essa ascensão, ela está muito ligada ao nível de consciência das pessoas. E aquilo então, nós temos que entender que esse corpo é um corpo kármico. Ele está aqui para viver uma experiência kármica, para resgates de coisas passadas que nós fizemos. Então, se você se sente que você é uma pessoa perfeita, até uma pessoa bonita fisicamente, com saúde, agradeça todos os dias, viu? Porque são presentes que nós recebemos. Isso significa que nós temos pouco karma. Agora, você não pode, com esse corpo bonito, arrumar mais karma. Semear mais karma futuro, certo? Entendeu? Então, a gente tem que saber usar o que a gente chama de Dharma. Dharma é o contrário de karma. Dharma são as coisas boas que a gente recebe nessa vida, do plano espiritual, para a gente galgar essa jornada evolutiva. Então, nós temos que usar o Dharma com sabedoria. E entender o karma como algo, como um obstáculo para engrandecer, aperfeiçoar e elevar a nossa consciência. Não como um castigo, mas como um aprendizado. Tá? Entenderam? Então é isso, pessoal. Eu agradeço muito o carinho de todos vocês que estão nos ouvindo em casa, tá? Procure assistir o seminário de Tantra que eu tenho na internet, gratuito. São 7, parece que, ou 8, não lembro agora. Então faz tanto tempo que eu fiz que eu não lembro. Tá? Que é em cima do meu livro, Tantra, Sexo e Espiritualidade. Né? Aí a gente aborda tema por tema, tintim por tintim, só esse assunto. Cada conferência tem 1h30. Pra vocês entenderem que a gente vai discutindo a fundo tudo isso. Né? Só vou terminar contando uma história, talvez quem não conheça, contando a história dos Muryas na Índia. Eu falo, está no meu livro de Tantra. Existe na Índia Central uma comunidade chamada os Muryas. Eles têm uma forma de encarar o sexo de uma forma completamente diferente de nós aqui no Ocidente e nossas religiões. Né?
Para nós, sexo é pecado só, né? Depois do casamento, aquela coisa até, né? Bom, nesse lugar, eles são assim, ó. Deixa eu desenhar aqui para vocês como é que funcionam os relacionamentos afetivos e a sexualidade lá, muito diferente da nossa sociedade, né? Porque aqui, até eu conquistar uma alma gêmea, na escola, né, a gente se apaixona, não dá certo, sempre leva xixi. Sabe, tudo que nem discutimos aqui. Lá na Índia é o seguinte, vamos supor uma comunidade ela é assim, né? As casas ficam construídas na circular, né? São uma sociedade agrícola, tipicamente agrícola, e aqui no centro eles têm um prédio, e esse prédio se chama Gutu. A partir dos 3, 4 anos de idade, nenhuma criança que nasce aqui dorme e fica aqui com os pais. Eles vêm sempre dormir aqui no Gutu. Nenhum pai nem mãe fica aqui no Gutu. Eles controlam, os mais velhos controlam o Gutu, né? E, por lei dessa sociedade, o sexo é uma coisa divina e natural. Então, eles são incentivados todo mundo transar com todo mundo. Todo mundo fazer sexo com todo mundo. Só existe uma regra aqui. Ninguém pode passar 3 noites seguidas com o mesmo parceiro. Tem que trocar. Então, a juventude inteira, ele transa com todo mundo. Com a feia, com a bonita, com a gordinha, com isso, com aquilo, certo? Então não há repressão. Ele vivencia em toda a sua totalidade a experiência sexual. E aí quando ele está com 18, 19, 20 anos, aí ele encontra a parceira que ele quer casar, que ele quer ficar. Só que ele já experimentou todo mundo, entendeu? Então, não há mais trair. Depois que ele casou, vai para lá, o cara não vai trair com a vizinha, já comeu a vizinha faz tempo. Já transou com ela, já experimentou tudo. Você está entendendo? Porque transar com outra é fantasia. Mas ele já fez isso, já viveu. Sacou? Então, daí ele encontra um parceiro que é mais compatível, casam-se e vai gerar os filhos e vai para o Gutu também os filhos. Olha que interessante. Olha, numa sociedade como essa, que ela é fechada, não tem doença sexualmente transmitível. Só se vigia de fora. Né? A outra parte, gravidez precoce. Como você sabe as regrinhas, meninas, o nível de gravidez precoce na juventude é muito menor do que com a nossa sociedade, é quase zero. E quando há uma menina que engravida, né, toda a sociedade cuida. Não é algo pejorativo, não é algo ruim. Isso também não impede aquela menina de encontrar um parceiro e se casar ali. Né? Porque ninguém sabe quem é o pai, né? O famoso filho da puta. Né? Né? Nós vamos com todo mundo, não tem teste de DNA para saber quem é quem. Naquela época não tinha, hoje tem, hoje você sabe. Né? Vocês entenderam como se lida diferente com a coisa do sexo? Não tem mais repressão, não tem mais, né? É livre, não é antirreligioso, muito pelo contrário, é divino. Todo mundo sabe que está indo para um ato divino. Hoje, se vocês vão transar, você tem que se esconder dos pais, das mães, nem saber quem está te vendo. Até do vizinho, todo mundo tem que se esconder, fazer escondido, né? A sexualidade humana é doentia, ela é totalmente doentia, de uma sociedade que se diz avançada, civilizada, né? Eu estou mais com os índios que eu não pelado, né? E acho que é selvagem. Tá nem aí com a pistola dele, fica balançando, né? Quando vai correr, né? Já assistiu corrida de índio? Teve corrida de índio e é assim, ó. Só vê, né? Aquele barulho. É muito engraçado, né? Ai, ai, ai. Relacionamento aberto, isso chama. É. Uma boa, não tem nada a ver.
O plano espiritual não está nem aí com o que você faz com sua perereca. Eu estou falando para vocês, vocês se inculcam muito. Saca? Você é você. Ninguém está preocupado com o que você vai dar para quem, transar com quem. Ninguém está nem aí com você lá. Sabe, no plano espiritual. Sim. A única coisa importante é vocês entenderem, veja bem, o sexo é uma troca muito grande de energia. Muito grande. Se esse cara pegar aquela corca e jogar na tua cara, um orgasmo, eu quero saber o nível de energia, que tipo de energia o cara tem. Se o cara for um cara angustiado, depressivo, a energia que ele joga em você, ele destrói você. Você sai mal pra caramba. Nossa, ficou um mês para botar a aura em órbita. Focar que foi. Não é uma questão de ninguém, não tem ninguém julgando. É uma questão natural. Aquela energia destrói o seu campo áurico, porque ela é muito ruim, ela é muito densa. Sabe? É diferente de você transar com um cara que tem uma energia pura, mais espiritual também, mais vegetariano. Não, eu não consigo transar com pessoas carnívoras. Me faz muito mal. Me faz muito mal. Eu já vejo a hora, nem procuro a pessoa. Ela pode ser bonita e gostosa. É engraçado, tem bastante meninas bonitas e gostosas que me procuram, mas eu não ligo, não quero. Eu falo que minhas almas gêmeas estão tudo casadas. Com outro, né? Claro que não, isso é bobagem. Hã? O que é? Bobagem, tudo mentira isso aí. Estou para enganar a trouxa. Sabe? Que a minha alma gêmea é sapatão, né? Eu quero ver, né? Não encarnou ainda, está lá no astral, sabe? O meu cara falou assim, né? Você não se preocupe, tem o Roberto Carlos, né? Está com uma mulher de 20, né? Não sei, 20, não sei, né? 22, né? Você fala assim, não se preocupe, a sua alma gêmea ainda não nasceu. Né? Se tiver uns 80, ela está com 10, 15, 20. Pode não ter nascido ainda, né? Mas então é bem assim, é bem esse aspecto. Né? Não confundam a visão da sexualidade de uma cultura, de uma sociedade, de uma religiosidade, com a verdadeira espiritualidade livre ser. Nós temos o livre-arbítrio aqui. Tudo o resto é cultura, cultural. Né? Vocês conhecem um filme do Kirk Douglas, bem lá na década de 60? O Kirk Douglas é um padre católico e ele vai fazer catequização lá com os esquimós no Alasca. Certo? Só que os esquimós têm uma cultura deles, uma cultura própria deles, uma cultura, né? Então ele foi num iglu, numa família, com uma mulher, tinha o marido, os filhos, né? Que eram os esquimós. E de repente deu uma tempestade e o padre não pôde voltar para casa, ele teve que dormir ali, no iglu com o cara. Só que existe um costume, né? E se você não cumprir esse costume, você é mal visto pela comunidade ali. O dono da casa vai oferecer a mulher dele para você dormir com ela. Fazer sexo com ela. Porque para ele é um prazer a mulher. Então ele tem o prazer de oferecer a mulher dele para o outro. Também tem prazer. É um costume. E o padre, pelo amor de Deus, não queria nem ver, né? Ele já não quer sexo com ninguém e tal. Pode sair desse buraco. E para ele, é a maior desfeita que o padre faz não aceitando a mulher dele. Você entendeu culturalmente como o sexo é tratado diferente de cultura para cultura? Mas essa aí é uma demonstração só da cultura, né? Como que a cultura age de uma forma tão diferente com relação ao sexo e com relação ao apego, né? Ai, vão comer minha mulher, e daí? Lavou, tá limpo? É tudo cultural, é tudo consciencial apenas. É tudo poder, posse, é meu marido, minha esposa, meu, não sei o quê, tudo é meu. Né? Aí morre a pessoa, você fica aí limpando os beiços. Você não tem controle sobre as pessoas, sobre nada nesse mundo. A gente não possui nada, não é dono de nada aqui. A gente só administra.
É posse. É? Isso. E foi muito tempo assim. Quem mandava era o marido, a mulher não apitava nada. A mulher nunca apitou nada na história. Ela era sempre escrava do marido, sempre dona, é minha e acabou. Você não manda nada aqui em casa. Entendeu? Sempre foi assim, um objeto. Um objeto. É. Ok? Namastê, muita luz a todos, muita paz.